Então, como nós estamos vendo, o artigo 286 estabelece a autonomia da vontade para que o credor possa transacionar, negociar o seu crédito. No entanto, a lei impõe alguns limites. Né? Não é possível fazer negócio com crédito de alimentos, com a pensão alimentícia a ser recebida. Mas também o artigo 11 do Código Civil estabelece que também os direitos relativos à personalidade, além de serem irrenunciáveis, eles também não podem estar suscetíveis à transmissão. Então, a regra geral é que qualquer crédito pode ser utilizado como transmissão, pode ser transmitido, no entanto, quando a lei expressamente vedar, é que não será possível, como no caso do crédito de alimentos e também nos direitos decorrentes da personalidade, tá bom? Agora vamos para a parte final do artigo 286, que estabelece o quê? A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar um instrumento da obrigação. Então, o que é que está querendo dizer? Quer dizer que eu, que sou credor de Maria, eu sou Pedro, sou credor e Maria, que é devedora, nós podemos organizar entre nós uma cláusula, podemos estipular, melhor dizendo, uma cláusula de proibição dessa cessão, de proibição dessa transmissão. Ora, eu tenho um crédito com Maria, mas estabelecemos essa impossibilidade de transmissão desse crédito para um terceiro, no caso, o cessionário. Essa cláusula só vai ter validade, só vai ter eficácia se ela estiver expressamente presente no instrumento da obrigação. Isso para proteger o terceiro de boa-fé. Se essa cláusula não estiver expressa no instrumento da obrigação, ela não vai valer perante os terceiros de boa-fé, em especial o cessionário, tá? Então, é aí a parte final do artigo 286. Então, para que haja a impossibilidade, ou seja, a cláusula proibitiva de cessão, de transmissão desse crédito, é preciso que ela conste no instrumento da própria obrigação, no contrato, por exemplo, ou no próprio negócio jurídico, ou no próprio elemento que está sendo transmitido, tá certo? Artigo 287, aquilo que nós já falamos inicialmente, os acessórios seguem o principal. Então, salvo disposição em contrário, se não tiver nada dizendo o contrário, os acessórios seguem o principal. É possível que na transferência do crédito seja transferido apenas parte e não o todo? Mas isso tem que estar lá previsto no título obrigacional, tá bom? Artigo 288, é ineficaz perante terceiros a transmissão de um crédito se ela não for celebrada mediante instrumento público. O que é isso? É quando você faz esse negócio, essa transmissão, essa cessão de crédito presente e registrada no cartório de títulos e documentos, através do tabelião. Então é preciso que ela seja através de um instrumento público. Ou, se for através de um instrumento particular, preencha os requisitos do contrato de mandato, que está lá previsto no artigo 654, como o próprio artigo 288 faz remissão ao parágrafo 1º lá do artigo 654. Ou seja, é preciso, para que tenha validade perante terceiros, ou o instrumento público, no cartório de títulos e documentos, ou o instrumento particular, desde que tenha naquela sessão o lugar onde está sendo passado, a qualificação do cedente, do cessionário e do cedido, a data, o objeto daquela obrigação e a extensão, se ela é total, se ela é parcial, de que forma está sendo feita aquela cessão. Então, a priori, precisa ser feito através de instrumento público, para valer perante terceiros. No entanto, se for feito através de instrumento particular, é preciso que siga e preencha os requisitos aí do artigo 654. O próprio artigo 221 do Código Civil, como vocês podem ver aí na tela, prevê que para a cessão de crédito ter validade perante terceiros, é preciso que haja o registro público. A lei de registros públicos também determina isso, lá no artigo 129. Estabelece que estão sujeitos aos registros de títulos e documentos os instrumentos da cessão de direitos e créditos. Então, para que essa cessão de crédito tenha validade perante terceiros, ela precisa ser feita via instrumento
público, registrada no cartório de títulos e documentos ou via instrumento particular, desde que preencha aqueles requisitos do artigo 654 do contrato de mandato, tá bom? Seguindo, mais adiante, artigo 289, estabelece que o cessionário, ou seja, o novo credor de crédito hipotecário, tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel. O que é isso? O que é a hipoteca? A hipoteca é uma garantia dada ao credor que é do próprio imóvel, ou seja, o imóvel é que serve como garantia para aquela dívida. Então eu tenho uma dívida, eu sou credor e Maria é minha devedora. Ela coloca o imóvel como garantidora daquela dívida. É muito comum nos contratos de financiamento bancário, por exemplo, se você não pagar o financiamento daquela sua casa, do seu apartamento, o próprio imóvel, o próprio apartamento ou a própria casa é dado como garantia. Isso se chama hipoteca. Então, o credor hipotecário é aquele que está sendo, aquele que tem um crédito que a garantia é o próprio bem, é o próprio imóvel, como por exemplo os bancos. Então, o credor hipotecário, ele pode fazer a transferência desse crédito sem problema nenhum, mas o cessionário pode fazer a averbação dessa cessão no cartório de imóveis. Por quê? Porque, vamos lá, eu sou um banco, fiz o financiamento, eu sou do Banco do Brasil, o Banco do Brasil fez o financiamento para Maria, Maria é a devedora daquele financiamento. Se Maria não pagar o financiamento, o banco vai fazer o quê? Tomar a casa ou tomar o apartamento. Isso é o que chama de hipoteca. E esse banco, ele pode transferir esse crédito. Não pode? A gente já viu que a cessão de crédito é plenamente possível. Ele pode transferir esse crédito. O cessionário, vamos supor que o novo credor é um outro banco. Esse novo credor, para ter a garantia de que aquele imóvel que foi declarado, que foi colocado como garantia, como hipoteca, não seja alienado, ele pode ir lá na matrícula daquele imóvel, no cartório de imóvel, e averbar atrás da escritura pública daquele imóvel, dizendo, olha, esse imóvel foi dado como garantia de hipoteca na cessão de crédito tal. Isso para que aquele bem não possa ser alienado, porque se ele for alienado, ele vai perder a garantia de receber aquela dívida. Então, o cessionário de crédito hipotecário, que é aquele credor novo do crédito que está garantido com a hipoteca, ele pode fazer a averbação de posse com aquela cessão, ele vai ao cartório de imóveis e faz a averbação. O que é a averbação? É tomar assento na escritura pública, informando que aquele imóvel ali está gravado como hipoteca e que foi cedido para aquele banco novo, tá bom? E vale salientar que nós já vimos anteriormente que o artigo 108 do Código Civil estabelece que as transações de imóveis superiores, de valor superior a 30 salários mínimos, ele precisa de escritura pública. Então, se nós estivermos tratando de uma cessão de crédito hipotecário, que o imóvel tenha um valor superior a 30 salários mínimos, é preciso ser feito através da escritura pública, ou seja, na presença do tabelião. Ademais, além dessa obrigatoriedade de fazer pela escritura pública, se as partes forem casadas no regime da comunhão parcial, da comunhão universal de bens ou da participação final dos aquestos, é preciso o que a gente chama de outorga marital. É preciso que o cônjuge ou a cônjuge autorize